Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero, na verdade, que você esteja ótima, que você esteja ótimo aqui nessa nossa jornada prática, gostosa, cotidiana, de construção de uma base emocional mais sólida. Sim, eu não me proponho, o professor Cristiano também não se propõe a pregar a você aquilo que nós sequer conseguimos viver ou que, enfim, talvez nós não venhamos acreditar que é uma base emocional perfeita, porque nós somos seres humanos. E eu já quero começar te instigando. Quando digo somos seres humanos, precisamos entender que dentro da nossa essência e da natureza humana, a nossa imperfeição, a nossa vulnerabilidade, ela precisa ser reconhecida. Quando nós nos propomos hoje a estudarmos os novos conceitos de saúde, lembra que te falei? Quando a gente vai aprofundar, e eu tenho estudado profundamente a dinâmica da psicologia positiva, que não é aquela psicologia que prega uma positividade tóxica, não, mas que, através da psicologia, tem por objetivo reforçar, valorizar os nossos pontos fortes, as nossas forças de caráter, extrair tudo que há de bom em nós, para que nós possamos utilizar como um ferramental de uma vida mais plena, de uma vida de satisfação, de um estado de flow. A gente vai ter uma aula só sobre flow, de utilização prática da resiliência e por aí vai, de bem-estar. Então, nesse nosso encontro, nessa nossa aula, primeira dinâmica que eu já gostaria de fazer com você é a de que você se permita, repito, entender que há dias em que o campo das tuas emoções estará mais fragilizado. Há dias em que você viverá um mapa emocional. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nas minhas consultorias, nas mentorias, nos meus atendimentos individuais, a gente também tem um programa individual de imunidade emocional personalizado. A gente faz essa jornada de forma individual também. Muitas vezes vocês se queixam comigo: "Ah, eu comecei bem, eu parecia que ia bem, mas sei lá, às vezes eu não estou na minha melhor condição emocional". Deixe-me te dizer uma coisa, isso também acontece comigo, isso acontece com todas as pessoas. E deixe-me te dizer algo, está tudo bem. O que nós não podemos é nos permitir adentrarmos em determinados estados e nos afundarmos nesses estados. E nos colocarmos em condições limitantes que, não raramente, nos levarão a um padrão de adoecimento mais sério, nos levarão a um estado de inércia, nos levarão a um estado incapacitante, nos levarão muitas vezes a estados deprimentes. E algumas pessoas, e aqui eu já quero sim profetizar sobre a tua vida, e essa pessoa não será você, nem ninguém da sua casa, acabam ceifando a própria vida em razão desses estados. Quando a gente vai olhar, e eu não quero que você faça isso, eu estou apenas pontuando, os índices de suicídio nos dias de hoje, eles são de fato assustadores. Não apenas entre adultos, mas também nas faixas etárias mais jovens. Por essa razão, eu, professor Cristiano, numa plataforma que leva as pessoas além, a gente não poderia se calar. E não poderia deixar de partilhar, sim, as nossas vivências, as nossas experiências, o conteúdo técnico que nós estamos estudando, que nós estamos trazendo para a nossa vida com você, porque, afinal de contas, há dias que não são bons, mas esses dias que não são bons não te definem. Eu espero que tenha feito sentido até então essa minha palavra para você. Agora, uma vez que nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, que nós entendemos que há oscilações, um chazinho aqui, que há inconstâncias, e que em que pese essas oscilações, em que pese essas inconstâncias, está tudo bem, sim, está tudo bem. Está tudo ótimo, na verdade, pensemos assim. A gente avança um pouco mais
para entender e para internalizar que a imunidade emocional é um estilo de vida. Vamos pensar assim. A imunidade emocional passa a ser uma nova forma de perceber o mundo. Porque quando eu penso em imunidade, reflete comigo, eu penso logo naquela dinâmica que vai me levar à construção de uma base forte no meu corpo físico. E, gente, isso é excepcional, isso é fundamental. Lembra que a gente já falou nos encontros anteriores? Somos corpo físico, corpo mental, corpo espiritual. A construção de um corpo físico forte supõe uma série de práticas, uma série de renúncias, às vezes de uma suplementação, da prática da atividade física. Só que todo esse conjunto também precisa permear o nosso corpo mental. Começa a fazer sentido para você? E dentro desse contexto e dentro dessa realidade, quando eu falo imunidade emocional, eu falo primeiro da compreensão de que a gente não pode deixar de entender a importância do nosso campo mental, ok? 2, de entendermos que também existe um conjunto de práticas, de renúncias, de decisões, de hábitos, de rotinas que te permitirão o reconhecimento, a análise diagnóstica e, a partir daí, a tomada de posturas que vão te tornar estruturalmente mais imune, eu não disse infensa, à dinâmica das emoções e do mundo externo. No campo da imunidade física, tão falada e tão relevante, não raras vezes a gente vai buscar um especialista, um imunologista. Não raras vezes a gente procura auxílio médico e a gente faz ali aqueles exames, aqueles check-ups todos. E na conclusão, no laudo, a gente precisa também pensar no laudo emocional. Então, quando eu penso num laudo físico, eu encontro ali todos aqueles índices, todas aquelas taxas, e nossa, minha vitamina D está baixa. Por essa razão, eu tenho uma imunidade que está fragilizada e fico tão propensa às gripes, às infecções de todas as naturezas, não é assim? Fungos, bactéria, vírus de toda a natureza. E a gente olha para isso e diz, nossa, a minha imunidade está baixa, eu tenho uma baixa vitamina C, ou diante, às vezes, de um índice que está desregrado, meu triglicérides está descompensado, os meus padrões de colesterol não são os esperados, eu tenho uma fragilidade física que reflete no meu campo imunológico. E a gente precisa olhar para a nossa imunidade de corpo físico, sem sombra de dúvidas, até porque você está nesse movimento aqui com a gente e sabe que um corpo influencia diretamente no outro. A grande questão é que nós temos, devemos, e é extremamente relevante, que nos ocupar com a nossa imunidade física. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer que também existe um campo de construção de imunidade emocional. É bem verdade que ainda não existe vacina e, quem sabe, eu crio, com o professor Cristiano, uma vacina de emoções. Na verdade, a gente está trazendo uma certa... E aqui eu não quero entrar em polêmicas de vacina, por favor, você é uma pessoa já desperta nesse sentido. Mas a gente precisa, numa expressão didática, encontrar agentes imunológicos também para as nossas emoções. Não é que nós não teremos gripe, uma vez que nós tenhamos atendido a campanha anual da vacinação contra a gripe. Mas é fato que estudos apontam, e a gente sente isso na pele, ao menos aqui também na nossa experiência, que uma vez que eu tenho uma imunização prévia acerca daquele agente invasor, eu até posso ficar gripada, mas o padrão da minha gripe não me leva a uma internação, não me leva a uma dificuldade, a um padrão respiratório delicado, eu não preciso de um suporte de UTI e eu não irei a óbito com essa gripe. Vocês entenderam a construção? Assim também é no campo das emoções. Se você não tem nenhum padrão imunológico nas suas emoções, você está com esse campo completamente aberto, como uma vitamina D baixa, uma vitamina C quase inexistente, qualquer circunstância externa, deixe-me te dizer, ela vai acontecer.
qualquer dinâmica do mundo exterior, como, por exemplo, ainda está aí o vírus da Covid. O fato de nós termos optado, e aqui eu estou falando de opção, por um agente imunológico que vá nos blindar de graves danos de uma Covid e não nos impede de ter a contração do vírus, da Covid, é a figura analógica para a imunidade emocional. Porque as pessoas vão continuar, eu já disse isso, mas eu vou repetir, as pessoas vão continuar sendo como elas são. Os fatos vão continuar permeando como eles sempre foram, ou talvez você vai me dizer, sai, eu sinto que está pior, e pode ser que piore um pouco mais. A grande questão é o que faremos diante de tudo isso? Como nos comportaremos? E, para além do como nos comportaremos, a pergunta é, como reagiremos? Qual será o impacto dessas circunstâncias, desses agentes externos? E como nós lidaremos com tudo isso? E se você parar para pensar comigo, não é da nossa cultura, e esse é um sonho meu, eu sonho que, quem sabe, os meus netos, ou quem sabe, Henrique, que ainda tem uma idade escolar um pouco mais longeva do que Gui, ele vai à escola e, tal qual a importância da língua portuguesa e tal qual a importância de estudar história, haja para os nossos filhos, quiçá para os nossos netos, uma disciplina que se chame emoções, inteligência emocional, imunidade emocional. Como quer que se queira chamar, mas as emoções, elas precisam fazer parte, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser compreendidas. Eu nunca tive a oportunidade, eu não sei você pode partilhar comigo, de ter frequentado uma escola e ter tido uma aula em que eu aprendesse a lidar, às vezes, com a crítica do coleguinha. Que eu aprendesse a lidar sobre como gerir aquelas emoções que eu sentia, às vezes a cara feia do outro, a nota baixa, a possibilidade que eu acho que todos nós, você pode não ter vivido, mas de ter assistido uma discussão dos meus pais, que sim, faziam o que era melhor, mas eles não tinham tanta compreensão e eles discutiam na minha frente. As situações em que a gente via muitas vezes também, vamos pensar, enquanto crianças, os nossos pais sofrendo, os nossos pais chorando. E tudo isso fica tão lacunoso dentro do nosso campo mental. E a gente, de fato, não só não tem essa compreensão, como somos, na maioria das vezes, treinados a não sentirmos. Engole esse choro. Não sinta raiva. O que é isso? Para que esse excesso? Eu me lembro que minha avó, com todo carinho, e ela é também movimento de cura, né? No sistêmico, a gente costuma dizer que a nossa avó materna é a raiz da nossa cura, inclusive da nossa cura emocional. Mas eu me lembro que a minha avó, né, que é uma figura, como eu disse a vocês, muito marcante para mim, de força, de garra, de coragem, ela criada num modelo de muita escassez emocional, porque a mãe dela faleceu no parto dela, então sente essa dor. E a minha avó materna, ela me dizia assim, para que ela era bem... Depois ela foi ficando doce, né, com a idade, mas ela dizia muito assim, para que essa risadagem de vocês? Ela adorava dizer isso. Eu não estou entendendo por que essa risada toda. Olha, já vou logo avisar. Quando você fica muito nessa risada muito grandiosa, logo acontece uma coisa ruim na vida. Então não se acostuma a isso, não. Tudo bem. Mas a verdade é que a minha avó não tinha esclarecimento. A mãe dela faleceu no parto dela. Assim também ela veio numa história, numa jornada de muita escassez, de muita falta, mulher da guerra. Mas, e agora? E hoje? E nós que temos esclarecimentos? E nós que temos tanto acesso à informação? Por que não começarmos nos nossos lares? Por que não começarmos em nós mesmas um movimento em que a gente possa, inclusive, treinar as nossas crianças? E se você ainda não tem criança, está tudo bem, mas treinar você mesma a lidar com as suas emoções. Eu não sou ainda, eu estou no processo, mas eu confesso a vocês que eu tenho tentado, sim, investir nisso na minha casa, porque ali está, inclusive, o meu primeiro ministério. Não adianta eu estar aqui tentando pregar alguma coisa que eu não viva ou que eu não tente aplicar na minha casa.
E muitas vezes, principalmente o nosso caçula, ele traz consigo uma explosão de raiva e todo ser humano sente raiva e ele não é diferente. E eu, naquele momento em que ele está fluindo com a raiva, eu digo assim: calma, respira, eu não consigo. Veja, ele já consegue manifestar que ele não consegue, mas eu já não digo mais para ele: engole essa raiva, não sinta essa raiva. A minha proposta para ele é: respira, trabalha isso, tenta ressignificar. E às vezes ele tem o time dele, ele volta ao eixo e aí a gente senta e conversa. Tá tudo bem sentir raiva, mas a gente precisa entender qual é a medida dessa raiva. Será que essa raiva está proporcional? Será que às vezes, e quem tem filho sabe, a pirraça do seu irmão na mesa do mais velho, né, naquela dinâmica, justifica esse padrão de aborrecimento? E aí eu vou ensinando a ele a modular a proporção dessa emoção e da reatividade que essa emoção deflagrada gera a partir de um contexto que deveria ser simples. Sabe por quê? Porque se eu não começo desde pequena, mas eu já sou grande, tá tudo bem. Comecemos de onde nós estamos, eu também comecei grande. Mas se nós não começarmos a ter essa percepção, tudo nos destrói. Tudo nos arrasa. Tudo nos acaba. O dia já não tem mais fundamento. Às vezes foi uma notícia ruim que a gente viu na televisão e aquilo já nos afunda. E a gente quer voltar para a cama, e a gente quer ir para o quarto escuro, ou a gente sente uma raiva desmedida, que é o que a gente assiste na vida em sociedade hoje, e as pessoas elas se matam no trânsito. Como? Sim. Porque às vezes houve um toque de retrovisor, as benditas ultrapassagens. Quantas vidas foram ceifadas por um desajuste emocional de uma ultrapassagem? Sim, desrespeitosa, mal educada. E aqui a gente tem dois padrões. O sujeito que não consegue modular a sua raiva, e não há como apagar raiva, porque ela faz parte da nossa estrutura emocional, e você já tem um dever de casa, que é assistir, né, a animação adulta, psicológica da Disney, divertidamente. Eu vou estar sempre passando desafios para vocês, porque você precisa mudar o seu estilo de vida, a sua compreensão. Essa é a lógica do imunidade emocional na prática. Então, quando você assiste divertidamente, de forma muito ilustrativa, aquela animação da Disney nos mostra, né, a raiva, nos mostra. E outro dia a gente foi comentar com ele: filho, você fica que nem o raiva do filme. E essa raiva aflorou. E aí a gente diz: tá bom, filho, você não gostou, desculpa, e é isso aí. A gente também vai reconhecendo, né, a importância do diálogo, a importância de percebermos os limites do outro. E por aí vai. Então, dentro dessa dinâmica, dentro dessa construção, há dois padrões. Depois a gente vai estudar raiva com mais detalhes. Mas se a gente olha para a raiva, das duas, uma, né? Ou você a sente e você não a controla e você externa de forma exacerbada. Então, a gente conhece pessoas que nós apelidamos de descontroladas, não é assim? Estouradas, explosivas. Essa é aquela pessoa que sim, sente raiva, todos sentimos, mas ela sente raiva e ela externa desmedidamente. Ela não tem, vamos imaginar, um ajuste ou um botão de controle em que ela não precise dar um murro na parede, ela não precisa jogar o celular no chão, ela não tem vontade de jogar o outro pela janela. Se você está nesse parâmetro, comece a perceber-se como alguém que tem raiva e pode começar a dizer: eu sinto raiva, mas você precisa reconhecer que sente essa raiva e modulá-la, canalizando-a para algo que você possa dissipá-la. É uma atividade física? Quem sabe um Muay Thai, é um boxe, é uma corrida? É algo que te permite essa explosão? Essa raiva precisa ser posta para fora de forma natural, de forma medida, mensurada. Porque tem gente, inclusive, que começa a fazer o esporte radical e se machuca logo, né? Outro dia uma mentoranda falou: eu estava com muita raiva, fui fazer crossfit, coloquei 100 quilos. Nossa, coloquei 100 quilos, lesionei logo minha lombar e me deu mais raiva ainda. Então, calma na alma. Há um outro padrão emocional da raiva que é a minha tendência, tá? Eu não sou explosiva, eu não sou, na maioria das vezes, não é que eu não exploda, sim, eu explodo, eu me descontrolo, todos nós. Mas a minha tendência é de ocultar a raiva.
E aí vem crenças. A gente vai falar mais sobre elas, mas aquilo que eu ouvi e senti, menina, não sente raiva. Como assim? Que malcriação, que coisa feia, menina. Então, essa repreensão me fazia ocultar a raiva, né? E me colocar no lugar em que essa raiva se torna uma sombra. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, primeiro, esse padrão, se é o teu padrão, vai se refletir no teu corpo físico, sob a forma de uma doença, porque essa raiva ficou em você. Deu para entender? Ela fica. Uma coisa é você externá-la desmedidamente. Opa, precisamos de um padrão de imunidade. Outra coisa é não sentir raiva. Todos os extremos, eles revelam uma falta. O ideal, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas é que nós reconheçamos as emoções, inclusive a raiva, sinto e canalize ela para um projeto. Canalize ela para uma realização. Põe ela para fora numa prática de atividade física. Eu já vou intimá-lo, inclusive o professor Cristiano vai trazer a importância da atividade física e da sua relação com as emoções. É óbvio que existem milhões de efeitos e vantagens físicas da prática da atividade física, mas e no campo das emoções? E no campo das emoções? Qual o reflexo das emoções na prática da atividade física? Então, quando você oculta, quando você não sente essa raiva, primeiro ela vai ganhar um campo de soma. Opa, não saiu, soma. E aí vem a etimologia de somatização. E aí vem a termo as chamadas doenças psicossomáticas. Elas atingem o físico e o campo das emoções. Eram aquelas doenças que no passado, próximo, lembra do padrão de doença versus saúde no passado? Eram doenças psicológicas. Eram as doenças que se diziam, isso é coisa da sua cabeça. Engraçado que as doenças que são coisa da nossa cabeça hoje têm um volume maior do que as doenças físicas. Hoje, muito dificilmente, alguém ou uma população é dizimada com uma peste, não é, com uma doença infecto-contagiosa. Claro que a gente viveu a exceção aí do Covid, mas o que está matando as pessoas é o adoecimento mental. As doenças psicossomáticas. Então, já começa a olhar para a tua gastrite, já começa a olhar como eu olho, sim, para a minha sinusite. Já comece a olhar para a enxaqueca. Já comece a olhar com outros olhos, sim, para um padrão de ansiedade desmedido, de pensamentos muito acelerados. Já comece a olhar para padrões profundos de tristeza que podem levar à depressão. E por aí vai. Então, essa é a ideia. A gente está esquentando as turbinas sobre o que é a imunidade emocional. Eu espero que tenha ficado claro para você nessa aula. Qual a proposta da imunidade emocional? E eu quero que você comente, eu quero que você aqui deixe o seu comentário e sinalize, nossa, começo a entender, Sá, agora faz sentido para mim a construção da imunidade emocional como um ferramental multidisciplinar, através do qual você reconhece as suas emoções, você tem uma análise diagnóstica de como elas estão, da expressão do que você sente e passa a adotar novas rotinas, novos hábitos, novos costumes, novos modelos mentais, novas formas de percepção das suas emoções, para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida longeva, para que você tenha uma vida sustentável diante do mundo aí fora e de tudo que ele nos apresenta. Um beijo muito especial e até a nossa próxima aula.